Boa noite a todos. Voltamos. Nós com a Cecília, com a Jéssica passando aqui atrás. A Isis Valverde, a Laís, a Larissa Serafini, a Júlia Rosa e a Júlia Lima. E o Guilherme Moraes, né? Pulei o Gui. Fui de baixo para cima. As gurias estão dominando, hein? Não, as gurias dominam sempre. Bárbaro. Empoderamento feminino. Pode compartilhar aí, Gui. A gente vai estar dando sequência aos nossos estudos em João. A gente já está no capítulo 11. Depois a gente encerra o capítulo 11. Deixa eu só botar minha tela aqui para eu poder ler o que eu anotei aqui. A gente sempre começa dando uma contextualizada para quem chegou aqui de paraquedas. A gente sabe que o Evangelho de João foi escrito com... Deixa eu... Aí, boa. Vocês conseguem me ver bem aí no vídeo? Porque eu só estou vendo as minhas anotações agora. Beleza. O Evangelho de João, ele foi escrito com o objetivo de registrar sinais para que nós, né, os leitores, que a gente creia que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. A gente sabe que a ideia de João era que, ao ler os sinais e os registros desses sinais no Evangelho, as nossas vidas fossem transformadas e mudadas. E a gente mudasse a nossa maneira de crer para ter vida eterna e vida agora, já uma vida transformada, e que a gente vivesse semelhante a esse Jesus que ele está escrevendo, que ele viveu, né, que ele teve contato. A gente viu no capítulo 1 que Jesus é o Verbo encarnado, no capítulo 2 a purificação do templo e o milagre de transformar água em vinho. A gente viu no capítulo 3 a conversa de Jesus com Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? No capítulo 4 a gente viu Jesus conversando com a mulher samaritana. No capítulo 5 a gente viu Jesus defendendo a sua divindade, né? A gente viu um grande discurso de Jesus no capítulo 5. No capítulo 6 a gente vê a multiplicação dos pães e dos peixes. Dos pães e Jesus andando sobre as águas. No 7 a gente vê a festa dos tabernáculos, né? Jesus dizendo que quem quiser beber, que fosse até ele. No capítulo 8 a gente viu Jesus sendo a luz do mundo. No capítulo 9 sendo a luz do mundo e dando vista aos cegos. No capítulo 10 a gente viu Jesus sendo o bom pastor. E agora no capítulo 11 a gente está vendo a morte de Lázaro, a questão de Jesus ter sentido a aflição do povo pela morte de Lázaro, Jesus chorando, e agora a sequência da leitura nossa com o que o Mateus e o Madeira leram é agora, de fato, a ressurreição de Lázaro, né? Então, é Jesus falando assim, né, para Maria, né? Você verá a glória de Deus. Então, nesse capítulo a gente vai poder contemplar o que a glória de Deus é capaz de fazer, né? Que é nos trazer vida mesmo quando a gente já está morto, né? É claro que isso é um fato, é uma coisa que aconteceu, é algo histórico, mas ele também carrega um significado de que nós um dia vamos ressuscitar, um dia nós vamos ser como Lázaro, que vamos morrer e ressuscitar, assim como Jesus morreu e ressuscitou, e também significa que nós estávamos mortos em nossos pecados e Jesus nos ressuscitou, né? Deus nos ressuscitou, nos trouxe vida e nós estávamos mortos. Então vamos lá. Vocês podem acompanhar aí o versículo 41, então diz assim, né? Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, aí palavras do Senhor Jesus, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Então, depois a gente só vai ter mais uma frase ali de Jesus. A gente pode ler vamos ler todo o relato, depois a gente comenta, tá? Lázaro, venha para fora. Daí no verso 44 diz assim, aquele que tinha morrido saiu, né, o Lázaro,
tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Então, não, só vamos ler até aqui, tá? Aqui, porque depois vai trocar o assunto ali. Então, a conclusão ali da história de Lázaro ter morrido, Jesus ter chorado e agora Lázaro ser ressuscitado acaba aqui. Acaba só com esse desamarrem-no e deixem que ele vá, né? As reflexões que nos vêm é a seguinte, né? A primeira questão é que muitas vezes, né, a gente já viu nosso pastor pregar lá sobre tirem a pedra, não sei se vocês lembram, mas ele sempre coloca na questão assim que Deus faz aquilo que é impossível e é como se aquilo que fosse impossível destravasse aquilo que é possível. Eu vou exemplificar. Ele fala, tire a pedra, porque tirar a pedra é uma coisa que a gente consegue fazer. Tirar a pedra, rodar uma pedra, a gente consegue fazer. Ele teria necessidade de pedir para a gente tirar a pedra? Não, porque se a gente for lembrar da ressurreição de Cristo, ninguém teve que rolar a pedra. O próprio Jesus, os anjos rolaram a pedra, né? A pedra já estava rolada. Ou talvez uma palavra do Senhor Jesus a pedra rolasse. Assim como ele falar para Lázaro e Lázaro sai, ele pode falar para a pedra e a pedra roda, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que, às vezes, Deus pega e nos pede coisas para ver se a gente realmente está disposto a confiar no sobrenatural dele. Às vezes é uma coisa tipo assim, pô, tirar a pedra, mas tu tem capacidade para fazer isso sozinho, mas ele está pedindo para que a gente creia que ele é o sobrenatural, né? Assim como ele fala, ó, eu dou graça porque tu me ouves, mas ele explica por que ele está falando isso. Eu sei que tu sempre me ouve, mas eu estou dizendo isso por causa da multidão. E isso também significa muito para nós, no sentido de dar testemunho. Existe aquele louvor, né? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Isso está errado, entendeu? Não pode dizer, a gente não pode dizer não importa o que vão pensar de mim. É claro que importa o que vão pensar de ti, porque tu dá testemunho, o jeito que tu vive vai trazer as pessoas para um lado ou para o outro. O jeito que tu vive vai influenciar a vida das pessoas. A gente tem falado bastante disso nos teams, né? Então, o nosso Cristo, ele traz vida. Já os líderes religiosos, a gente vai ver que a obra deles é matar. Assim como a gente leu no capítulo 10, a obra deles é matar. Porque Jesus veio para trazer vida, mas eles vieram para matar. Por causa que eles são de outra natureza, o oposto de Jesus, né? Então, Jesus tem um plano de trazer vida, e ele ressuscita Lázaro para exemplificar isso, e agora os líderes dos judeus querem matar Jesus e querem matar o próprio Lázaro. A gente vai ver depois no próximo capítulo que o plano dos líderes ele foi ressuscitado, o Lázaro? O povo está crendo por causa que Lázaro foi ressuscitado, então vamos matar o Lázaro também. Vamos matar Jesus e o Lázaro. É assim que os líderes judeus pensavam. E uma outra coisa que chama muita atenção nesse final assim de relato é que João faz questão, me parece, assim, até lendo os comentários, de travar a história aqui. Desamarrem-no e deixem que ele vá. Tá, mas João, e o que aconteceu? E dá mais detalhe, me diz mais coisa, sabe? Parece que João tá dizendo assim, ó, eu tenho muito mais o que escrever, o que eu tinha para escrever sobre esse milagre já aconteceu aqui, já está registrado, sabe? Parece que a nossa curiosidade não é saciada porque João não está fazendo questão de saciar nossa curiosidade. Parece que ele está dizendo assim, ó, ele ressuscitou Lázaro, Lázaro saiu e Lázaro foi desamarrado e foi viver a vida dele, sabe? E deu, não tem, acabou, esse assunto acabou. Parece que não é o objetivo do João responder as nossas perguntas idiotas, vamos dizer assim, de curiosidades. Ele está sendo super. Aconteceu isso, estou registrando isso, agora vamos seguir para o que importa. E agora nós vamos ver o que João está priorizando na hora de escrever. Pode avançar.
Vamos ler também todo o relato, tá? Então, o título ali, né? O plano para matar Jesus. Então, a gente tem uma linha acima, Jesus ressuscitando uma pessoa. Jesus ressuscitando uma pessoa. Numa linha acima. Nós cremos em Jesus porque um dia ele ressuscitou. A nossa esperança é ressuscitar. Nessa linha de cima. A próxima linha, o plano para matar Jesus. Por quê? Porque ele ressuscitou uma pessoa. E daí vamos lendo ali para vocês entenderem o porquê que os judeus queriam matar Jesus. Então, 45. Muito dos judeus, e vocês vão anotando depois me façam o que não ficou claro, né? Pode perguntar depois. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Creram em Jesus por causa do sinal. 46. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. 49. Mas um deles, né, o Caifás, era sumo sacerdote naquele ano. Advertiu-os, dizendo: vocês não sabem de nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. 51. Ora, Caifás não disse isto por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. 52. E não somente pela nação, mas também para reunir um só corpo os filhos de Deus. Em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Desde aquele dia, 53, resolveram matar Jesus. Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. 55. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. 56. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: o que vocês acham? Ele não virá à festa? 57. Último versículo, né? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, né, o Senhor Jesus, o denunciasse, para que pudessem prendê-lo. Então vamos lá. Esse é o relato do plano para matar Jesus, tá? No 45, pode voltar lá, Gui. 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Aí tem essa palavra, creram nele, tá? Essa palavra a gente tem que prestar atenção nela, porque nessa linha significa que muitos judeus creram em Jesus para a vida eterna, tá? Eles creram em Jesus para a salvação. Eles foram salvos porque eles creram em Jesus. Nessa linha significa isso, tá? Só que, isso significa para nós, tá? Só que para os líderes judeus, esse creram nele não é nesse sentido. É no sentido político. É no sentido de que Jesus se tornaria o Messias tão esperado, tá? E esse era o medo dos líderes, porque uma vez que o povo judeu tivesse um Messias, eles teriam alguém que iria competir com o imperador romano. E daí o medo dos líderes era que esse Jesus político, que estava no imaginário dos líderes judeus, influenciasse a invasão de Jerusalém e a destruição de Jerusalém. Esse era o medo, por isso que eles não queriam que os judeus crescem em Jesus. Tá? Então, nos chama muita atenção a questão de, poxa, é um fato que não tem o que fazer. Jesus ressuscitou um morto, mas o que que os líderes judeus fazem? Vamos matar esse cara. Ao invés deles aceitarem que é uma verdade incontestável, eles tentam esconder essa verdade, fingindo que não é com eles, fingindo que não aconteceu. É um espírito maligno, né? Uma coisa do diabo mesmo, assim.
a mentira, né? Aí, algumas pessoas, ao invés de crerem nele, foram e contaram para Jesus, contaram para os fariseus o que Jesus tinha feito no 46. Então, uns creram, outros foram relatar para os fariseus o que aconteceu. Aí os principais falaram: o que estamos fazendo? Parece até aquela música do Bob Marley, né? What you gonna do? Tipo assim, nós não temos o que fazer. O cara tá resolvendo todo o problema e tá todo mundo crendo nele. Não tem o que fazer, a gente vai ser engolido por ele. Aí vem o 48. Se a gente deixar assim, todos crerão nele. Esse crerão, na boca dos fariseus, é no crer político. Todo mundo vai votar nele, todo mundo vai escolher ele como líder. É esse sentido de crer dos líderes dos fariseus. E eles falam assim, ó, os romanos virão, não tomarão só o nosso lugar. Algumas traduções colocam nosso lugar como templo, mas também a nossa própria nação. E olha só que loucura. Os líderes tinham esse medo, tá? Só que, ironicamente, foi o que aconteceu no ano 70. Eles matam Jesus para não acontecer isso, e acontece isso. No ano 70, Jerusalém é invadido, o templo é destruído. Ironicamente, a preocupação deles acabou acontecendo, tá? E João registra isso. No 49 diz assim, né? Que o Caifás falou: vocês não sabem de nada. Olha esse baita líder, né? Vocês não sabem de nada. Que líder judeu, religioso, vamos dizer assim, no melhor sentido da palavra religioso, no sentido de um cara piedoso, misericordioso, falaria para os seus, ali, os caras que estão sob o seu cuidado: vocês não sabem de nada. Imagina que vocês estão lá nos teens, e daí eu chego lá e falo assim: pô, Laís, tu não sabe de nada. Sabe? É super agressivo, né? Super mal educado. E ele diz assim: nem entendem o que é melhor para vocês, tomando as decisões sozinhas, né? Sozinha, ele tomando decisão sozinho. E daí ele fala uma coisa que João é muito brilhante de pegar o que está acontecendo aqui. O Caifás está sendo maligno, tá? Só que João está pegando, assim como ele faz em várias passagens do seu evangelho, o vento e o espírito, faça esse trocadilho, sabe? De palavras que têm duplo sentido, né? Ele está fazendo aqui de novo. Ele está dizendo assim, ó: não é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo? Aqui, Caifás está sendo sábio, pensando assim: se a gente mata Jesus, vai ser um homem só que vai morrer, né? E daí os judeus não vão invadir Jerusalém e não vão matar todo mundo. Faz sentido na lógica dele. É maligno, porque quer matar Jesus, mas faz sentido para livrar o povo. Só que o intuito de João é meio que fazer um trocadilho, porque realmente Jesus morreu pelo seu povo, mas não o povo de Jerusalém, não o povo de Israel. Ele morreu pelos povos de todas as nações, inclusive por mim e por você. A gente está ali ainda. Jesus, ele realmente morreu pelo povo. O povo é a igreja, entendeu? Então, o Caifás, ele tem essa mente maligna e corajosa, no mau sentido de matar Jesus, pensando numa coisa boa, que é tipo assim, proteger o povo de Israel. Só que, na verdade, Jesus iria morrer pela igreja, para proteger a igreja como um todo. E, de novo, o medo dele de não acontecer que Jerusalém caia e o templo caia, acontece no ano 70. Entendeu? É como se tu fizesse uma coisa errada, falando coisas que fazem sentido, olhando numa outra perspectiva, que é o que o João está fazendo aqui, mas as tuas preocupações acabam acontecendo, tá? Não sei se ficou claro para todo mundo, mas é o que está escrito aí. Daí o João fala assim: ora, Caifás não disse, no 51, não disse isso por conta própria,
mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Aí João, de novo, é brilhante, porque ele pega um cara mau, né? Um cara que influenciou muito na morte de Jesus, mas ele pega o lado positivo do que o Caifás está falando de negativo. Isso é uma coisa sábia e misericordiosa da parte de João. Pegar que, olha, esse cara era mau, ele fez as coisas erradas, mas essa frase ele não disse por conta própria, porque é uma frase positiva, uma frase boa. Ele acertou quando ele disse isso. O Jesus realmente morreu pela nação de Israel, mas não só pela nação de Israel, também pelos outros. Tá vendo a frase no 52? Não somente por Israel, mas também para reunir um só corpo, os filhos de Deus, que andam dispersos. Quem são esses outros filhos de Deus que não são da nação de Israel? Eu e você, os gentios. Aí 53 falam que desde aquele dia resolveram matar Jesus, então parece que João está nos preparando para os próximos capítulos, né? Ele está dando ênfase de que ele está contando uma história. Então, ó, a partir de agora, matar Jesus. E Jesus vai se retirar para um lugar deserto que a gente já viu ali, né? No 54, né? Aí diz ali que Jesus, a partir daquele dia, não andava mais publicamente entre os judeus, mas se retirou para um lugar deserto, numa cidade chamada Efraim, onde permaneceu lá com os discípulos. Acredito que lá que vai ser nesses idas e vindas que Jesus tem as palavras que só os discípulos mesmo pegam, né? Aquelas coisas que são entre eles. Jesus extremamente dando exemplo para nós de eu sei que tu crê em mim, eu sei que tu crê em Deus, mas te cuida, mas não anda publicamente e, tipo assim, dando bandeira se tu sabe que tá acontecendo alguma coisa ali que os caras estão querendo te matar e isso vai impedir de tu terminar a tua carreira, de tu concluir a tua jornada. É como se ele estivesse falando assim, se o diabo te falar para te atirar do prédio, não te atira do prédio. Não tenta o Senhor teu Deus. É isso que Jesus está falando aqui. João está registrando o que Jesus fez, né? Então, no 55 fala sobre a Páscoa. Pode avançar lá, Gui. No 55 fala sobre a Páscoa. Então, a gente tem 3 Páscoas já registradas no Evangelho de João. No capítulo 2, versículo 13, a gente tem a primeira. No capítulo 6, versículo 4, a gente tem a segunda. E agora a gente tem a terceira, que é lá no 55. Estava a próxima Páscoa. Então, essa é a última Páscoa de Jesus, é a Páscoa que ele vai ser crucificado, é a Páscoa que ele vai ser o Cordeiro Pascal, né, que a gente viu, a gente já falou sobre isso aqui, quando a gente falou da Páscoa. Jesus vai ser o Cordeiro que vai ser morto, que não vai ter nenhum osso quebrado, que era uma das tradições das festas da Páscoa, festa da Páscoa, né? E daí, olha a maldade dos líderes judeus. Eles sabiam que Jesus iria cumprir a lei, porque eles sabiam que Jesus não quebrava a lei. E na lei dizia que tinha que festejar a Páscoa. Então, eles sabiam que Jesus ia para Jerusalém. Mesmo que Jesus tivesse se retirado para não andar publicamente, Jesus não quebraria a lei de não festejar a Páscoa. Então, eles armam uma armadilha para pegar Jesus em Jerusalém. E João vai dando esse contexto para a gente, né? Por causa que dele vai dizer assim, lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros, o que vocês acham? Será que ele não vai vir à festa? Tipo assim, vai ser pecado se ele não vir. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para que pudessem prendê-lo. Então, João faz questão de nos dizer assim, cara, o meu intuito é que tu saiba quem é o Senhor Jesus, que tu descubra que tu tenha vida eterna e que tu creia nele. Esse é o meu intuito. Mas diante dessa verdade, nem todos creem. Uns o procuram matar, uns procuram denunciar ele, uns procuram persegui-lo, prendê-lo. Alguns creem, e ele fez questão de registrar no começo, mas nem todos. Outros preferem discutir o assunto Jesus, né? Como se fosse um assunto de debate político. Uns acham isso, mas Jesus não é sobre política. Jesus é muito além disso. Ele está acima de tudo. Ele ressuscita pessoas. Ele ressuscita mortos. Então, qual que é a tua decisão
depois de saber de uma história dessa? Depois de ter contemplado a glória de Deus? Essas são as perguntas que João está fazendo nesse texto para nós. Qual a tua reação? Qual a tua escolha agora diante disso? É sobre isso que o capítulo 11 está nos fazendo refletir. Então,